Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Deputada federal licenciada pelo DEM do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina é engenheira agrônoma, foi presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e também ministra do Desenvolvimento Agrário do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda, ministra. É um prazer recebê-la. Muito obrigada, Amanda. Eu é que te agradeço, é um prazer estar aqui nessa entrevista hoje. É uma das áreas mais pujantes, né? Tem crescido bastante ultimamente. Eu acho que está todo mundo curioso para saber das perspectivas da agricultura no Brasil. Com o acordo Mercosul-União Europeia, agora a perspectiva de um acordo de livre comércio nos Estados Unidos, nós queremos debater todos esses temas, mas eu queria começar perguntando para a senhora sobre o adiamento de uma viagem à China, que estava marcada para agora, acho que dia 17 de agosto, a senhora acabou adiando. E houve até uma frustração em alguns setores, os frigoríficos, o setor das carnes. Eu queria entender por que a senhora desmarcou essa viagem e se já há uma nova data para acontecer. Bom, Amanda, eu tinha duas agendas em Pequim com dois ministros. Um deles, que foi o último que a gente ficou esperando a confirmação, eles estão lá agora no mês de férias, né? Verão, na Europa todo mundo viaja e na China não é diferente. E o ministro, então, esse dia que que nós já tínhamos pré-agendado, ele tinha uma outra agenda e, em seguida, ele sai de férias por uma semana. Então, combinamos que, assim que ele voltar, serão marcadas novas datas, mas aí eu vou ter que conciliar, porque nesse segundo semestre eu tenho muitas viagens internacionais já programadas também, sendo fechadas, então a gente vai encaixar uma data, porque é muito importante essa nossa ida à China, nós temos muitos assuntos para tratar, então a gente vai marcar, estamos aí ansiosamente aguardando essa nova data para que a gente possa fazer. É uma viagem longa, então a gente tem que ir com uma agenda bem cheia. Ainda não pode ser uma viagem perdida, né? Ou uma viagem pela metade, senão não compensa, não é daqui aos Estados Unidos. Então né? É uma agenda que vai ser muito cheia de atividades e nós estamos aguardando essa nova data. Tinha uma expectativa, como eu disse, grande por parte do setor de carnes, que esperava que essa viagem abrisse a exportação de pelo menos 30 frigoríficos, 30 plantas brasileiras que ainda precisam ser inspecionadas para exportações para a China. Houve um atraso nessas inspeções, porque aí o setor começou a ficar, os produtores ficaram mais preocupados e receosos de que essas inspeções pudessem atrasar ou demorar mais. A GACC, que é quem faz lá na China essas inspeções, que corresponde aqui à SDA aqui do Ministério da Agricultura, além das férias, eles têm poucos funcionários. Pasmem, eles têm 400 funcionários, então a demanda que eles recebem é muito grande. E eles já começaram a fazer, estão mudando o método. Eles fazem por videoconferência, agora, né? É a primeira vez que nós estamos fazendo, eles fizeram com a Argentina e agora estão fazendo com o Brasil. Já foram feitas 4, eles estão avaliando, mas por essa falta de funcionários, nós estamos aguardando a nova data. Agora está no tempo deles, isso é normal. Então, eles fizeram essas primeiras, a gente espera as avaliações, aí eles devem fazer outras, devem entrar na parte de bovinos. Fizeram primeiramente suínos e aves e agora a próxima a gente acha que será na proteína. Mas tem alguma expectativa de data até o final do ano? A data é deles, agora quem marca são eles. Eles fazem a avaliação e remarcam essas novas videoconferências para que eles possam aí fazer as outras que podem ser 4 num dia e vai depender do andar, enfim, de como é que vai ser. Foi feita toda uma modificação, os frigoríficos tiveram que se adaptar, porque é a primeira vez. Tudo que é a primeira vez, né, que gera tem que mais... atender às exigências, demandas do comprador, É. né, do importador da China, no caso. A última vez que a senhora esteve na China, em outros países asiáticos, nesse périplo em maio, trouxe na bagagem, anunciou em julho a abertura do mercado para o leite, né, leite em pó, leite condensado, queijo, isso foi muito importante. Nessa nova viagem à China, à Ásia, o que a senhora espera trazer na bagagem? Nós temos muitas coisas que a gente manda e as coisas são demorados os processos, principalmente com a China, primeiro porque eles têm muita demanda, né? Então, lá eles recebem coisas do mundo inteiro. Atender 1 bilhão e 300 milhões de pessoas não é uma coisa simples. Eles são muito zelosos com a segurança alimentar. Então, também nós temos que seguir os protocolos. Então, nós estamos numa fase
de construir novos protocolos. Por exemplo, nós pedimos nessa viagem, quando estivemos lá, para retomar a conversação sobre milho, né, que aí já é para a gente ter um protocolo. Milho é uma coisa importante para o nosso país, que vem crescendo muito. Esse ano, inclusive, nós tivemos uma super safra, uma super safrinha de milho, que está terminando a colheita, mas a gente já sabe que deve passar, de chegar próximo ou passar um pouco de 100 milhões de toneladas. É muito milho para uma segunda safra, não é a nossa primeira safra. Então, esse é um assunto que a gente já vinha conversando, também vamos levar, precisa os ajustes, né, para que seja um protocolo execuível, enfim, e dentro do que os dois países, cada um propõe, a gente leva o nosso e eles fazem as adaptações. Então, nós estamos aí também, esse é um assunto importante, nós temos o problema de sincronia de eventos, de milho, de soja, de defensivos agrícolas, né? Temos as frutas que a gente quer continuar a conversa para mais abertura desse mercado. Abacate, melão é muito importante lá para o Nordeste, e eu acho que fruta pode ser um comércio muito grande com a China e também no futuro um comércio também mais intenso com a União Europeia. E que mais de agenda que a senhora tem no final do ano? A gente estava conversando antes do programa entrar no ar, são muitas viagens marcadas, é uma agenda intensa, né, ministra? Agora, no início de setembro, eu vou a Nuga, na Alemanha, que é a maior feira de alimentos, né, do mundo. O Brasil vai ter uma representação enorme lá das nossas indústrias. Depois eu vou ao OMC. A gente tem algumas coisas para tratar, pescados, enfim, alguns protocolos também. Aí eu volto e aí vou depois para os países árabes. Eu vou a 5 países. Isso não está ainda batido o martelo, mas a gente vai à Arábia Saudita, devemos ir ao Egito, enfim, tem 5 países. Essa situação já foi apaziguada depois daquela rusga entre Israel, transferir a embaixada para Jerusalém? Isso passou, esse mal-estar? Nós estamos conversando muito, né? Nós temos aí, o Brasil é um grande exportador de aves para os países árabes, tanto é que eu acho que é na Arábia Saudita que chamam até o frango de Sadia, né? Por causa da Sadia, a marca Sadia, então, de tão importante que é esse produto nesses países. E tem outras coisas acontecendo, carne de bovina, eles têm a perspectiva do Brasil colocar alguma indústria de processamento lá para exportar o produto e ser processado em alguns países árabes, como a Arábia Saudita. Enfim, tem aí uma imensidade. Nós temos aí um mercado enorme a ser explorado, né, pelo Brasil, e a gente precisa sair só de exportar carne, proteínas e soja. Nós temos outras coisas, algodão vem crescendo muito, o açúcar já é um velho conhecido do mercado externo, que o Brasil é o maior produtor e o maior exportador. Nós temos aí o etanol, que a gente nós estamos também pensando em outros mercados para o etanol, né? Enfim, é uma enormidade, a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro é enorme, é uma potência, e o Brasil produz tão bem que, além de alimentar a sua população com uma segurança alimentar enorme, ainda tem excedente de exportação. E esse excedente precisa ser colocado lá fora para que os produtores aqui também, além do preço dos nossos alimentos não serem excessivos, porque nós temos excesso de oferta, mas nós não podemos deixar todo esse produto aqui. Nós temos que produzir, mas temos que exportar. E esse mercado é importantíssimo para os produtores brasileiros para dar o equilíbrio de preço e oferta. Agora, ministro, nosso maior parceiro comercial é a China, mas o governo Bolsonaro claramente faz um esforço de aproximação e tem um alinhamento ideológico natural com os Estados Unidos do governo de Donald Trump. Existe alguma expectativa de, num futuro próximo, os Estados Unidos passarem a China como nosso maior parceiro comercial? Olha, no agro é muito difícil. Até porque nós somos competidores, Nós somos competidores. Então, o que nós podemos fazer é uma parceria, né, de vender para os países asiáticos. Isso pode acontecer lá para frente, mas não é fácil, né? Porque os interesses dos produtores
americanos são muito semelhantes aos nossos. Então, o alinhamento ideológico do governo pode ser maior com os Estados Unidos, mas o seu interesse é a China. O interesse dos produtores é mercado. É amigos, Ou seja, China, negócios à parte. Negócios à parte. Isso causa algum desconforto com a China, essa aproximação com os Estados Unidos, ainda mais agora que os dois países, China e Estados Unidos, enfrentam essa guerra, passam por essa guerra comercial? Eu acho que não. A China tem a noção exata do tamanho do seu mercado. É claro que é uma queda de braço com os Estados Unidos, é um outro tipo de conversa. E tem uma outra dimensão, desses gigantes. Mas eles têm a noção exata da importância do Brasil para fornecimento de vários produtos que o Brasil hoje é muito importante para a China. E os Estados Unidos fazem o mesmo jogo, né? Então, as negociações e esses acordos, eles têm aí uma duração enorme, por isso cada um põe suas cartas na mesa e isso é um jogo é um xadrez, entendeu? É um xadrez. É um xadrez. Internacional. Internacional. E o Brasil, como um grande hoje player desse mercado, tem que saber o seu tamanho e os interesses do Brasil. O governo do nosso presidente Jair Bolsonaro sabe exatamente o tamanho do nosso agronegócio e tem essa consciência que amigos, negócios à parte. Num primeiro momento, a guerra comercial ajuda ou atrapalha o Brasil? Num primeiro momento, ajuda. Por causa da exportação, aumento de exportação da soja para a China, alguns produtos se beneficiam? Com certeza, nesse primeiro momento. É que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, porque a qualquer momento eles podem sentar à mesa e os interesses são maiores. E aí o Brasil... Até porque a gente tem um risco agora, como os mercados anunciaram nos últimos dias, até de uma recessão global, de uma desaceleração brusca na economia. Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito bem do nosso cliente, todos eles. E é por isso que o Ministério da Agricultura vem fazendo visitas, vem visitando outros mercados. A Ásia, ela tem um mercado enorme. A Indonésia tem 260 milhões de habitantes, o Vietnã tem 100 milhões de habitantes. Então, tem outros mercados. A Índia é um país que também o Brasil tem que começar a olhar e ver quais são as perspectivas que nós temos com aquele mercado. Então, a China está olhando para a Ásia. Pelo menos eu estou sentindo que a senhora está olhando para a Ásia. O presidente Jair Bolsonaro pode estar de olho nos Estados Unidos, mas a senhora está olhando ali para o oeste. Estou olhando onde tem mercado para os nossos produtos. Agora, ministra, a eleição primária da Argentina, olhando aqui para o nosso vizinho, bem do lado, deu uma larga vantagem aí para a chapa de esquerda, encabeçada pelo Alberto Fernandes e com a vice-presidente, a Cristina Kirchner. E isso preocupou os mercados e, naturalmente, preocupou o governo Bolsonaro, que é um aliado natural do atual presidente Maurício Macri. E aí houve uma escalada retórica de parte a parte. O presidente Bolsonaro declarou que bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder e o Fernandes chamou o Bolsonaro de racista, misógino e violento. A relação Brasil-Argentina, nosso terceiro maior parceiro comercial, e mais do que isso, o Mercosul, está em risco? Olha, a gente não sabe como é que vai acabar. E nós ainda estamos nas primárias. É claro que tem uma tendência. Tem uma chance grande, né? São 15 pontos. É difícil reverter essa vantagem. Mas eu acho que nós estamos aqui, é um país vizinho. Está certo que as nossas preferências podem não ser a preferência do povo argentino. E isso a gente tem que respeitar. Mas eu acho que nós temos que esperar, acompanhar com muito cuidado o que vai acontecer. Agora, realmente, o governo já declarou a sua opção clara, né, que preferia que a eleição fosse para o lado do presidente Maurício Macri. Então, é claro que, no início, se ganha o outro lado, pode ficar uma diferença com o Brasil, não tenho dúvida. Mas essas coisas, para isso que a gente tem a diplomacia, para eles consertarem esses problemas. Mas ela vai entrar em campo? Porque tem sido uma diplomacia também com um tom mais elevado. Eu acho que não está na hora da diplomacia entrar. Agora a gente tem que acompanhar como é que o desenrolar dessas eleições na Argentina, que estão bem próximas, né? Em outubro já, o presidente Bolsonaro disse que vê a Argentina caminhando para se tornar uma Venezuela. A senhora enxerga dessa forma também? Eu acho que a situação da Argentina, infelizmente, a gente não gosta que nenhum país, pelo menos os vizinhos nossos, tenham uma situação complicada. Eu acho que a situação da Argentina hoje, econômica, é complicada.
Estão lá os indicadores, não sou juros eu de mais 70%, eu não tenho que achar nada, claro. Está lá e realmente preocupa. A Argentina, primeiro ano, depois de muitos anos que a Argentina veio com frustrações de safra, estou falando pelo lado da agropecuária, né? A Argentina, esse ano, teve uma safra muito boa, safra recorde, recuperando a sua agricultura. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Na época da Cristina Kirchner, quando ela é presidente, ela taxou as exportações de soja da Argentina, causando um problema sério para o campo argentino. Agora, outra preocupação é porque o candidato kirchnerista, o Alberto Fernandes, né, já disse que pretende rever o acordo com a União Europeia por supostamente ter sido feita de maneira precipitada, na visão dele, e, segundo ele também, pode prejudicar a indústria argentina. E aí como é que fica? Porque estão os 4 países juntos nesse acordo Mercosul-União Europeia. Tem algum risco? Olha, eu acho que tem, mas eu acho que o bom senso vai prevalecer, né? Porque esse acordo ele é muito bom para o Mercosul. E ele é muito bom para o Brasil também. O Brasil sendo o maior player do Mercosul, né, ele é muito bom para nós. É claro que tem alguns segmentos que podem ter problemas, mas cada país tem que adequar, organizar esses segmentos para que, na hora que esse acordo valer de fato, né, leva, por exemplo, 8 anos, mais 2 até a assinatura. Então, vários produtos têm 10 anos para se adequar ao mercado. Até zerar as tarifas. Até zerar as tarifas, né? Tem algumas coisas que vão ser imediatas, mas eu acho que esse acordo é muito favorável para o Mercosul, porque nós temos um mercado hoje onde nós vamos estar jogando com outros países muito importantes que pode atingir aí 700 milhões de pessoas. Então, eu acho que a Argentina, nós estamos agora na Argentina, eles passam por um momento eleitoral, onde a retórica, os discursos valem muito, mas depois, a hora da realidade, a hora que a economia vai mal, aí eles vão ter que pensar isso direitinho. Eu espero que o bom senso prevaleça, porque senão, vamos dizer, se o Mercosul acabar, eu acho que a Argentina seria muito mais prejudicada que o Brasil. A senhora está falando de ambos os governos, né? Do bom senso prevalecer, da diplomacia, das negociações. Agora, o ex-embaixador na Argentina, o Marcos Azambuja, faz uma leitura de que a eventual vitória do Fernandes, associado a essa imagem negativa do Bolsonaro na Europa Ocidental, tende a colocar o Mercosul, o acordo Mercosul-União Europeia, em banho-maria. É uma interpretação razoável, já que falta um tempo ainda para o acordo, precisa ser ratificado por todos os parlamentos, passar por um enorme processo sob aspectos legais, jurídicos também? Olha, é uma possibilidade, não dá para dizer que isso pode ser descartado. Eu não vejo como eu não sei a chance, eu não saberia te dizer hoje qual a chance, meu amigo, gosto muito do embaixador, eu não sei a chance, vamos dizer, de 0 a 100, se isso é 50, 60 ou 90, eu não saberia te dizer, mas que existe um risco, existe. Mas a senhora vê uma chance grande, então, 50, 60 ou 90 do acordo ficar em banho-maria? Até se resolver, né? Porque, vamos dizer, a Argentina, se ela não ratificar esse acordo, tem realmente um risco de ficar em banho-maria. Aí cabe ao Brasil, ao Uruguai, porque não é só o Brasil, nós estamos falando do Uruguai e do Paraguai. Aí cabe a esses países se reunirem e tomar e ver o que é que em comum pode resolver ou implodir o Mercosul, que eu acho que não seria bom para esse bloco. Mas isso eu acho que está muito cedo ainda para a gente fazer qualquer tipo de afirmação. A gente volta a dizer, nós temos que acompanhar o desenrolar das coisas e daqui a 1 mês e meio nós vamos saber quem ganha a eleição na Argentina e como é que vai se comportar o novo governo ou o atual governo se ganhar a eleição. Tem alguma cláusula que permita ao Brasil continuar num acordo mesmo sem a Argentina, ou mesmo sem os outros parceiros? Eu não saberia te dizer, eu não me lembro, porque cada um fez parte de um bloco. Eu não participei, vamos dizer, das regras gerais desse acordo. Mas sempre há a possibilidade de um acordo bilateral.
Brasil, União Europeia, eu não sei se porque seria possível. Foi o que o ministro Paulo Guedes disse hoje. A gente está gravando essa entrevista na quinta-feira, apesar dela ir ao ar na terça, por uma questão de agenda, mas o ministro Paulo Guedes disse que se a Argentina, que o Brasil nunca dependeu da Argentina para crescer, né, para ter a sua economia, então que se a Argentina decidir, se a Cristina Kirchner de fato for eleita vice-presidente, se eles decidirem se fechar, o Brasil simplesmente sai e faz um acordo comercial separadamente com a União Europeia. Então, a senhora enxerga essa possibilidade? Eu enxergo essa possibilidade. Vamos dizer assim, o Brasil, nesse acordo... No pior dos cenários. No pior dos cenários. O Brasil, nesse acordo, ele é o país mais forte pelo seu tamanho, pela sua economia. Então, realmente, o Brasil está nesse bloco e está junto com esses países, eu acho que isso é muito bom para todos. Mas se houver essa ruptura, eu não tenho dúvida que o Brasil vai tomar o seu caminho e nós não podemos ficar atrelados à Argentina, que quer voltar aí para um retrocesso, porque nesse caso... Agora, seria muito ruim implodir o Mercosul, principalmente num momento como esse, quando o bloco volta a ganhar importância depois dessa negociação então, com a União Europeia, tem outras negociações paralelas acontecendo. Tem mais a gente quatro vai falar sobre isso, exatamente, para sair do fundo, sendo gestados. E que eles só vão sair realmente, vão acontecer com mais rapidez por esse acordo pré-firmado lá com a União Europeia. Então, eu acho que a Argentina... não acredito que eles vão jogar fora essa oportunidade depois de 20 anos e que é uma bela oportunidade para os argentinos. Mas... tudo pode acontecer, retórica eleitoral, depois a gente vê a prática, a realidade, o dia a dia como fica. Bom, como a gente falou, um prazo de pelo menos um ano e meio, 2, né, ministra, até que esse acordo seja ratificado, são 33 parlamentos que precisam aprovar, tem os parlamentos aqui dos nossos países do Mercosul também. Há outras resistências ao acordo, notadamente da França, por exemplo, o parlamento francês em ratificar, obviamente tem o protecionismo dos produtores agrícolas locais, que estão incomodados com esse acordo, com a competição da agricultura brasileira, que a gente sabe que é muito pujante, muito forte. Principalmente da pecuária. Da pecuária, e além disso, há um ceticismo dos ambientalistas em países europeus que também vem aumentando com esse discurso de crescimento do desmatamento da Amazônia. Como esses obstáculos vão ser contornados? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que falar a verdade, né? Existe aí um exagero, né, na Europa, e é muito engraçado, porque assim que foi assinado esse acordo, começaram aí esses ataques ao agronegócio brasileiro e também ao meio ambiente. Eu só queria te dizer uma coisa. Primeiro, que ninguém vai acabar com a Amazônia. Esse capítulo da Amazônia precisa ser muito bem discutido e a população precisa entender que nós temos várias maneiras de olhar a Amazônia. Nós temos a Amazônia, o bioma amazônico, nós temos a Amazônia Legal, que é outra coisa, que aí você a Amazônia Legal. A Amazônia Legal, o Mato Grosso pegou a Amazônia Legal porque é uma coisa fiscal, é uma coisa tributária fiscal e vem até a divisa com o Mato Grosso do Sul. Então, não é o bioma amazônico. Aí nós temos a bacia da Amazônia, a bacia hidrográfica. Então, tem várias maneiras de enxergar. Que tem problema? Claro que o Brasil tem problema, ninguém nega os problemas. Nós temos grileiros, né? Nós temos garimpeiros ilegais, nós temos a Amazônia é enorme. Então, nós temos uma série de coisas que precisam ser fiscalizadas e coibidas. E é até interessante fazer essa distinção, porque o agronegócio sério e pujante brasileiro não desmata a Amazônia. A senhora mesmo está falando, são madeireiros, grileiros, são os ilegais. O desmatamento ilegal. Os produtores rurais brasileiros obedecem ao Código Florestal. Porque nós temos um Código Florestal que tem um custo para ser cumprido. E aí você tem uma série de dados que são colocados. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, unificar o discurso no Brasil, colocando de maneira muito séria o que é que tem, onde está esse desmatamento, onde ele acontece, se ele está em terras da União, se ele acontece dentro se são proprietários rurais, onde ele está. Vamos primeiro identificar isso, né? Depois, eu acho que nós temos que desmistificar isso e mostrar que o Brasil preserva a Amazônia, né? Preserva que o Brasil, aliás, não preserva a Amazônia. O Brasil tem uma preservação muito acima do que se faz lá fora. Mas isso foi uma opção nossa, quando o Congresso brasileiro quis votar, né? E a sociedade pressionou para se votar um Código Florestal e que tem exigências grandes para os produtores rurais, né? De preservação de 20%, de 50%, de 80% das suas propriedades, né? E
mais de 20, eu até não quero dar números, porque eu acho que a gente agora vai ter que falar sempre números muito afinados, mas eu posso dizer que próximo de 30% de preservação está dentro das propriedades rurais. Elas acontecem dentro, cada produtor rural ele tem, se ele não tem, ele tem que fazer todo o CAR, depois ele vai para o PRA, que o problema não está aí, né? O problema está nas áreas ilegais. Exatamente. Né? Então, não nós temos também regeneração da floresta, porque tem muita gente que vai ilegalmente, esses grileiros abrem a floresta, as áreas, são áreas que, como não tem titulação, as pessoas não fazem investimento, não colocam adubo, enfim, jogam o pasto, quando é pasto, e depois eles vão embora. Ou tiram a madeira. O que nós precisamos saber é quem está levando a nossa madeira, quem são essas pessoas, para onde? São brasileiros? São estrangeiros? Porque isso também é uma perda de soberania do território, exatamente. Né? Que é uma questão tão cara ao governo Bolsonaro. Exatamente. Então, eu acho que a soberania, né, ela passa a ser uma palavra muito importante nesse momento. Agora, já que entramos nesse capítulo do desmatamento, ia deixar um pouco isso mais para frente na entrevista, mas eu acho importante, já que a gente começou a tocar nesse assunto, a senhora falou em números muito afinados, isso tem gerado muito problema e dado uma repercussão negativa aqui e lá fora. Isso. Primeiro porque o INPE, que é um instituto, é um órgão muito respeitável, sempre foi, não só aqui como internacionalmente, mostra que houve um aumento do desmatamento da Amazônia. Não é agora, vem acontecendo nos últimos anos, mas nesse ano, segundo os dados do DETER, que é uma primeira medição, a gente sabe que o sistema mais adequado é o PRODES, que faz uma avaliação anual, mas o DETER dá uma indicação do aumento do desmatamento e é uma correlação muito grande entre os números de um e de outro sistema. Ele mostra que o desmatamento aumentou 45% em 2019 na Amazônia, houve um aumento de 88% em junho. Aí a senhora faz essa distinção. E 278% em julho, que é o maior registro da série histórica. Aí a divulgação acabou causando a demissão do diretor do INPE, o Ricardo Galvão, que também é um cientista muito prestigiado na academia. E artigos em jornais internacionais, The Guardian, na revista The Economist, que pode ser tudo menos de esquerda, é uma publicação liberal, começaram a repercutir esses números negativos. A gente sabe que países envolvidos não toleram uma política ambiental frouxa. Eu quero saber quais os possíveis efeitos disso sobre a imagem e sobre as exportações brasileiras. Como a senhora vê essa questão? Olha, eu vejo com cautela. Eu acho que o Brasil precisa realmente mostrar esses dados corretamente. Se for 10%, se for 45%, seja lá o que for. Hoje não tem como enganar ninguém. Nós temos satélites. Porque a gente precisa de um contra-argumento, né? Se esses números não são exatos, como alegou o presidente, então qual é o número? O que nós precisamos ver, e isso o ministro Ricardo está fazendo, é ter essas ferramentas na mão, mas para dar a explicação correta. Né? Se forem áreas que... Mas a senhora não acredita nesses números? A senhora acha também que os números não são exatos? Eu acredito. Eu acho, por quê? Porque foram feitos, eu não sei a maneira que eles foram divulgadas, talvez não tenha sido a maneira correta, porque esses números eles precisam ser afinados. Tem o problema de época em que passam os satélites, nós temos problema de nuvens, nós temos problemas de áreas que são sobrepostas, contadas de novo. Então, esses números precisam ser abertos, né? E aí ser mostrado, já que teve tanta polêmica, então nós precisamos ter esse número correto para mostrar, olha, nós temos um problema aqui e o grande problema vai ser a fiscalização, pelo tamanho da nossa Amazônia, enfim, nós precisamos achar uma ferramenta para realmente fiscalizar o que nós precisamos fiscalizar. Porque, além disso, há um discurso negativo, né, do próprio governo em relação ao meio ambiente que levou a Alemanha a cancelar um repasse de mais de 150 milhões de reais para o Brasil para diminuir o desmatamento na Amazônia, para preservação. Agora, a Noruega também anunciou hoje que vai também cancelar um repasse de mais de 100 milhões de reais. São os dois países que fazem parte do Fundo da Amazônia. O Fundo da Amazônia está completamente parado por uma decisão do governo brasileiro, do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está revendo a gestão do acordo. Quer dizer, esse descrédito repentino, o Brasil sempre foi tido como um protetor, um preservador do meio ambiente. Esse descrédito repentino não pode ser internacional, não pode ser atribuído, colocado na conta do governo? Olha, mas eu acho que esse governo veio e todo mundo conhecia o governo que vinha aí. O presidente Bolsonaro, ele nunca escondeu a política que queria fazer, inclusive para o meio ambiente. Então, eu acho que o ministro Ricardo Salles, agora, o que ele tem na mão, ele está investigando, no bom sentido, não é? Ele está olhando esse dinheiro, esse 1 bilhão do Fundo da Amazônia, aonde ele está sendo colocado? Será que ele está sendo colocado no lugar certo?
eu acho que o Brasil tem todo o direito, até pela nossa soberania. Nós precisamos saber onde esse dinheiro está indo, o que é que ele está fazendo e qual o propósito dele. Se realmente tem boas ONGs, tem más ONGs, mas aí 800 milhões é muito dinheiro. Então a gente precisa rever isso, olhar os projetos de interesse do governo e aí apontar. Agora, se a Noruega não vai mais dar o dinheiro, ou vai suspender, ou está esperando, eu acho que tem todo aí uma conversa. Eu sei que o ministro Ricardo tem recebido os embaixadores. Quando veio agora o ministro de sustentabilidade da Alemanha, nós estivemos com ele, eu estive junto com o ministro Ricardo na embaixada da Alemanha. Então, eu acho que essas coisas nós precisamos agora entender o que eles realmente querem, o que é que estão fazendo, e o Brasil tem que ter a decisão de onde nós queremos colocar esse dinheiro, onde é importante colocar esse dinheiro. A senhora sabe muito bem que nessas negociações também imagem é tudo, né? Antes de fechar o acordo Brasil-Mercosul-União Europeia, por exemplo, uma das exigências fundamentais foi que o Brasil decidisse por se manter no Acordo de Paris, que se comprometesse em se manter no Acordo de Paris. Esse é o tamanho da importância da questão climática e a questão ambiental para o resto do mundo hoje. Pois é, mas o resto do mundo, eu acho que a Amazônia é muito importante para o clima, principalmente para o Brasil. Ela é muito mais importante para o Brasil até do que para o resto do mundo. Eu acho que para o agricultor brasileiro, para o clima brasileiro, ela pode impactar muito mais diretamente. Exatamente, é verdade. Então, nós temos que preservar a nossa Amazônia. Nós temos que saber... Nós somos os maiores interessados. Nós somos os maiores interessados. Então, eu acho que a Europa pode até vir aqui, olha, quero ajudar, mas a decisão cabe ao Brasil. Está na hora do Brasil exercer a sua soberania e exercer o direito de dizer, olha, muito bem-vindo, mas eu quero que o recurso seja colocado lá. E tem que haver um entendimento entre as partes, com certeza. Olha, eu não quero não vou colocar o dinheiro, o Brasil vai arrumar outro parceiro. Mas o Brasil tem que começar a exercer a soberania sobre a Amazônia. Ministra, passando para um outro tema, algumas semanas abriu-se também a perspectiva de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump falou abertamente sobre isso numa coletiva. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, estava aqui na mesma época, reunindo-se com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o Paulo Guedes disse que foi dado pontapé inicial, a largada nas tratativas, nessas negociações de um acordo com os Estados Unidos. A senhora tem mais informações sobre isso? Como andam as tratativas? A senhora está animada? Quais são as perspectivas? Olha, eu estou animada, é um mercado também, não é só, apesar dos Estados Unidos não ser o parceiro comercial para o agronegócio, porque eles vão falar conosco nós vamos falar sobre açúcar e etanol, colocamos lá quando estivemos na primeira visita. Isso já está sendo negociado, né? Isso já está, mas tem outras coisas que podem interessar o Brasil, como tecnologia, enfim, investidores que podem vir, enfim, é uma aproximação muito importante, afinal de contas nós estamos falando dos Estados Unidos da América, não estamos falando de um país que não tem representatividade. Então, eu acho que o Brasil tem que construir esse caminho, não é uma coisa para ontem, nós somos muito imediatistas. O acordo Mercosul-União Europeia é 20 anos, né? Com os Estados Unidos, eu tenho certeza que ele pode caminhar muito mais rápido, até pelo pragmatismo. Agora, hoje, o acordo não é com o Brasil, hoje o acordo é com o Mercosul. Essa discussão... Até porque uma discussão tarifária teria que passar pelo Mercosul, né? Uma discussão então, não tarifária, de barreiras não tarifárias. É claro que a gente fica muito animado com isso, mas ele é um acordo que essa primeira conversa, ela entusiasma, mas esse acordo não é só, por enquanto, pelo menos na situação atual, nós temos que trabalhar no bloco Mercosul. E, por outro lado, quais são os riscos? Porque com a União Europeia, o agro é a parte forte, né? E a indústria fica sendo o elo mais frágil, mais vulnerável. Eu tendo a imaginar que num acordo com os Estados Unidos seria o contrário. Acho que sim. Mas eu não vejo isso como uma coisa ruim. Um impeditivo, né? Isso teria nenhum. Que ser negociado. Cada um vai procurar os seus mercados. Eu não vejo. Eu acho que é um mercado a mais, tá certo? E pode ser um aliado a mais. A senhora acha que, nesse sentido, a nomeação do filho do presidente Eduardo Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos, que obviamente ainda precisa passar por aprovação, Sabatini, aprovação no Senado, atrapalharia ou ajudaria num acordo como esse, dado o fato de que ele tem pouca experiência? Eu acho que ajudaria. Ele tem pouca experiência, mas ele é um deputado federal, tá certo? De segundo mandato, teve uma votação expressiva. A embaixada americana
é uma decisão muito importante. E ele vai ter uma coisa que interessa, vamos dizer, para o Brasil. Ele vai ter o acesso, se o presidente Trump ano que vem ganha a eleição, se não até o ano que vem, mas ele vai ter o acesso muito mais, um acesso mais livre, talvez, mais facilitado com o governo americano. Mas o governo americano também tem aquela agenda, e o Trump foi eleito com base nisso, de America First, né? América primeiro, e aí é o que a senhora disse, amigos, negócio à parte. Com certeza, mas isso facilita, tá certo? Eu posso você é minha amiga e eu não preciso fazer negócio com você, mas facilita se eu puder conversar e essa colocar aproximação, na mesa. dar um telefonema, claro. ser recebida. E outra coisa, ele vai ter, se ele for o embaixador, ele tem o Itamaraty, tem gente muito preparada, que eu tenho certeza que ele pode levar para ajudá-lo na embaixada. Tem gente na embaixada muito preparada, que estuda geopolítica, comércio. O Itamaraty é uma grande escola e ele vai ter gente para auxiliá-lo. Aí eu pergunto do ponto de vista da sua experiência, porque a senhora participou dessas negociações do Mercosul, União Europeia, sentou ali na mesa de negociações, devem ser reuniões longuíssimas, extenuantes e muito difíceis, e do outro lado da mesa a gente precisa lembrar que também tem negociadores muito hábeis e muito experientes. Olha, eu nunca tinha sentado para negociar um acordo como esse, foi a minha primeira vez, eu debutei nesse acordo, mas eu estudei, né, tive um assessoramento muito bom, dos meus assessores no Ministério da Agricultura. Mas essa também, área de agricultura a senhora sabe de cor e salteado, né? Mas você tem que conhecer a história. E outra coisa, eu tive grandes professores, vamos dizer assim, no Itamaraty, pessoas que eu aqui não vou citar o nome, mas 3 ou 4 pessoas que foram fundamentais para a minha negociação, para a minha firmeza, para saber onde eu podia voltar, onde eu podia ir. Porque a senhora foi reconhecida até pelo Donald Trump, não foi? Nos Estados Unidos, uma hora ele não perguntou como é que foi esse episódio, ele perguntou quem é essa. Eu fiz uma colocação que ele gostou, eu disse a ele que o problema do etanol americano no Brasil é muito simples, que aqui a cana, ela faz o açúcar e o etanol, lá é diferente. Lá é a beterraba, faz o açúcar, o milho faz um pouco daqueles xaropes que eles usam para adoçar tudo, os alimentos. Tudo, né? E o etanol é de milho também. Então, são 2 cadeias diferentes. Falei, vocês querem mandar etanol para o Brasil? Compra mais açúcar, é só virar a chave da usina. Ele falou, verdade, I like you. I like you. É bom receber o elogio do presidente americano, né? Ministra, eu vou pedir licença um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo e volta em seguida, não saia daí. Olá, o A Notícia está de volta com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, vamos falar um pouquinho sobre agrotóxicos? Há uma preocupação no setor de saúde, de meio ambiente, principalmente com o ritmo da liberação desses defensivos agrícolas, né? Isso tem aumentado nos últimos 4, 5 anos, de fato, o ritmo da liberação, mas nesse ano bateu recorde, né? Foram quase 300 registros nesse primeiro semestre, até julho, mais ou menos, e os críticos falam em afrouxamento das regras. Como a senhora responde a essa crítica? Por que houve essa aceleração nos registros? Fake news. Fake news, tá bom. Todo mundo entende esse termo. Quero dizer o seguinte, os registros, eles passam, não mudou nada, a legislação é a mesma, não houve afrouxamento nenhum. O que houve foi uma vontade da Anvisa, do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, de analisar mais rapidamente para colocar o Brasil na modernidade. E também custos, porque as moléculas que são genéricas, que são produtos que já estão aí no mercado, mas que você aprova os genéricos dessas moléculas, eles ficam mais baratos, porque muitos você já pode quebrar a patente e que às vezes ficam aí vendendo, recebendo royalties, e você não conseguia colocar esses produtos na prateleira para que tivesse a opção. Vou te dar um número que é muito interessante. 48% de tudo que é aprovado, às vezes não vai para o mercado. A indústria coloca na prateleira, aprova, né, a liberação, e não vende aquilo. E ela não põe à venda, ela deixa lá porque pode ser que ela faça uma venda, então não vende. Uma outra coisa, boa parte desses produtos que foram aprovados no primeiro semestre
100 e poucos desses produtos são produtos industriais, que não são produtos que vão diretamente para a lavoura. Segundo, você, para aprovar uma molécula, você leva a empresa, para ela poder aprovar, ela tem estudos, ela leva mais de 10 anos. Se no terceiro ano, se ela não conseguiu ter segurança máxima de que essa molécula que está em estudo, ela não conseguirá passar, ela já aborta e tem outras pesquisas em andamento. Então, primeiro, nós precisamos continuar aprovando. Então, não adianta falar essa campanha toda. Por quê? Porque nós vamos ter produtos muito melhores, mais modernos, que vão poder ser usados em doses menores, mais direcionados para determinadas plantas. E tem muita balela nisso. É claro que a gente tem que se preocupar, isso é uma coisa séria. Eu não fico nem sabendo, eu como ministra da Agricultura, é uma coisa tão técnica, é um departamento tão fechado, que a gente nem toma conhecimento quando isso vai sair. Agora eles me avisam, vamos liberar, porque eu já sei que vou apanhar. Então, só por isso é que agora... a senhora já fica sabendo antes. Mas os primeiros, quando foram aprovados em janeiro, isso tem coisa na fila de 6 anos, 8 anos, que estavam na fila. O que aconteceu no governo passado, né, com essa demora toda, o que se fez? Se colocou pesquisadores da Embrapa para ajudar na análise desses produtos. Já no governo Temer, né? Já no governo Temer. Blairo Maggi foi quando acelerou. E o ministro Blairo fez muito bem, e eu estou dando nós, o Ministério da Agricultura, a Anvisa, também a Anvisa era um lugar onde as coisas paravam, não caminhavam em conjunto. Hoje elas caminham em conjunto. Nós temos lá um diretor, que eu converso muito com ele agora, até para entender melhor, e que aconteceu? A Anvisa também resolveu que é importante para a agricultura brasileira, para a segurança alimentar do povo brasileiro, que a gente tenha o próprio meio ambiente, que a gente tenha moléculas novas e tomara a gente aprove agora 7 ou 8 novas moléculas que vão colocar o Brasil no mesmo patamar dos seus concorrentes. Os Estados Unidos tem 19 moléculas dessas que tem aí para serem aprovadas, que ele já usa. A Europa tem outras 17 ou 18. Agora, ministra, deixa eu trazer uns outros números, a senhora me corrija se eu estiver errado, porque eles vão mudando sempre. Entre os pesticidas aprovados esse ano, 41%, 118 são considerados altamente tóxicos e 32% não são permitidos na União Europeia. Tem alguns exemplos aqui. Quantos não são permitidos? 32%. Sim. Pode ser. Né, que é o caso da atrazina, por exemplo, que já é banida há 15 anos na União Europeia, porque é considerado pelo dano neurotóxico. Né? Aí fala que o agrotóxico mais usado também no Brasil, que é a base de glifosato, é considerado como provável cancerígeno para humanos, segundo a Agência Internacional para Pesquisas em Câncer da ONU. Então, e aí esses números continuaram, né? Tem esse outro, que é o segundo mais consumido, 2,4-D, provavelmente responsável pela morte de 500 milhões de abelhas no começo desse ano. Há uma preocupação do Greenpeace, de coordenadores do Greenpeace, dizendo que mudou essa política ideológica do governo e, por isso, a liberação de todas essas substâncias. Como a senhora responde a isso e ao fato de que algumas substâncias que são banidas em outros países, como países europeus, são permitidos no Brasil? Bom, primeiro, esse banimento você precisa saber por que ele foi banido. Muitos produtos, como entram novas moléculas, esse produto, ou porque ele tem efeito menor, ou porque ele, enfim, porque esses outros que entram são mais específicos, as pessoas deixam de usar. Né? Então, não é verdade que o Brasil usa produtos que não possam ser usados. Isso existem convenções internacionais, o Brasil é um grande exportador, tudo que a gente manda para lá é examinado, é feito análise de resíduos, assim como nós fazemos aqui. Então, não tem risco, por exemplo, para as exportações? De jeito nenhum, senão nós estaríamos diminuindo as nossas exportações. O glifosato ele é usado, ele não é nem usado diretamente na planta, ele é usado para matar a erva daninha antes do plantio, e aí tem uma coisa importantíssima no Brasil. O glifosato, quando você usa, você está deixando de gradear o solo, né? Você está fazendo um plantio direto, você está colocando matéria orgânica no solo, então tem toda uma metodologia que é a nossa agricultura tropical, que é muito diferente das outras agriculturas. Então, o glifosato ele não fica direto na planta,
ele tem um tempo que você passa ele, então você passa antes do plantio, né? Quando você vai plantar, você passa o glifosato e depois você faz o plantio direto. Então, onde tem problemas com glifosato? Nos Estados Unidos, em outros países aí, você tem o glifosato vendido no supermercado para usar no jardim, para usar em outras, para matar no meio dos canteiros, matar algumas ervas daninhas. Então, a gente precisa entender direito o que estão falando. O que eu acho, e fico às vezes indignada, é o medo que querem passar para a população brasileira. Como se tivesse um bando de maluco aqui aprovando, são cientistas também na Anvisa, né? Não sou eu que estou fazendo isso, que digo isso, nós não temos nenhuma ingerência, nem eu, nem o ministro da Saúde e nem o ministro do Meio Ambiente sobre a aprovação de pesticidas ou defensivos agrícolas ou agrotóxicos, como querem dizer. Tem essa orientação para o agricultor, para o produtor, porque essa é uma outra preocupação também, a orientação do uso correto do produto. Eu acho que isso aí impede o dano. A gente tem que orientar mais o pequeno agricultor, mas com ele, com a saúde dele, porque ele, às vezes, ele usa aquele pulverizador costal e ele... Que aquilo pode ser tóxico para ele, né? Para a saúde dele. Essa é a nossa grande preocupação, é com esse produtor que utiliza e manuseia, às vezes, de maneira não muito correta. Nas grandes lavouras, enfim, quem utiliza mecanização pesada, como hoje a agricultura brasileira faz, que é altamente tecnificada, não existe nenhum perigo, porque as pessoas usam EPI, põe manga comprida, enfim, óculos, máscara, tudo que é preciso. E, às vezes, o pequeno produtor, esse é que nós estamos virando e centrando agora toda a nossa atenção e a fiscalização para que ele não cause problema para a sua saúde. Quer dizer, orientar e educar esse pequeno produtor. Bom, ministra, vão ficar faltando alguns temas, né? Queria o tema indígena, etc., mas não vai dar tempo, a gente precisa ir para o nosso pinga-fogo, né? O tema indígena agora quase no final. Ministério da Justiça. Da Justiça, né? É porque a senhora já falou que a questão indígena é mal parada no Brasil, e aí eu queria saber o que a senhora pensa sobre isso, mas acho que vai ficar para uma próxima. Vamos para o nosso pinga-fogo. Lava Jato. Tem que continuar. Sérgio Moro. É um ótimo ministro, acho que reconhecido nacionalmente. Posse e porte de armas. É um assunto polêmico, mas para o campo é muito importante para quem mora na área rural. Reforma agrária. A reforma agrária ela está sendo repensada, rearranjada. O Brasil tem 88 milhões de hectares na reforma agrária e precisa agora dar condições a esses pequenos produtores de produzir e ter vida digna. Bom, demarcação de terras indígenas, sobrou um pouquinho para o pinga-fogo. Eu acho que a justiça, nós tínhamos que trabalhar melhor esse tema, porque eu acho que todo mundo perde. É um tema que perde o indígena, perde as populações indígenas, perdem os produtores rurais. Nós temos uma insegurança jurídica muito grande nessa área. China. Acho que é o nosso grande mercado. Estados Unidos. Também, eu acho que é um país muito importante para ser parceiro do Brasil. Donald Trump. Muito engraçado. Sou fã dele. Meio ambiente. Olha, o meio ambiente, o Brasil tem que só mudar, o Brasil tem que ser visto como uma grande potência ambiental. Eu acho que daqui a alguns meses isso vai estar tudo arrumado. Eu sou uma otimista. Ricardo Salles. Meu grande amigo, parceiro e um bom ministro do meio ambiente. Lula. Prefiro não falar. Jair Bolsonaro. Meu presidente, a quem eu tenho que prestar um trabalho na agricultura, na orientação que ele me deu, mas eu tenho aí tenho que confessar a minha satisfação. O presidente Jair Bolsonaro deixou que eu nomeasse todos os meus secretários, a minha equipe técnica fui eu que formei, e isso dá muita segurança para se trabalhar. Ministra, muito obrigada por essa entrevista, foi muito bom, esclarecedor conversar com a senhora durante quase uma hora. Muito obrigada. Obrigada a você também pela companhia, pela audiência. A gente se encontra na próxima terça-feira. Até lá. Boa noite.